como desenhar ela, operacionalizada. Então, adicionar rampa, berma, face, essas coisas. Então, se vocês ainda não abriram o projeto que eu passei para vocês, podem abrir. E né, enquanto o projeto abre, só queria confirmar de novo. Semana passada eu já tinha feito isso com o pessoal, mas vai que alguém foi aí durante a semana, mexeu no computador e alterou. Confirmar se as configurações de vocês de data e região estão certas, porque para o Desuik a gente precisa usar o ponto como separador decimal, né? E a vírgula como separador de milhar. Então, vou mostrar aqui para vocês como altera isso. Vocês confiram aí no computador de vocês se já está alterado ou não. Se não tiver, alterem. Né? Então, para fazer isso, então, é só abrir o menu iniciar do computador. Deixa eu ver se esse aqui vai. É mais fácil fazer assim. É só pesquisar no menu iniciar painel de controle. Se eu estiver indo muito rápido também, me avisem, que às vezes eu falo bastante rápido e esqueço que não estão tão habituados com o Deswiki, então o software talvez não seja tão amigável assim no primeiro contato. Então, pesquisei no menu iniciar aqui o painel de controle, vou abrir. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Simples. Então, peraí. Tá. Então, abri o painel de controle. Eu vou vir aqui embaixo de relógio e região, tem esse alterar formato de data, hora e número. Vou clicar nele. Vai abrir essa janela de região aqui. E dentro dessa janela de região, aqui embaixo, antes desse OK, cancelar e aplicar, tem configurações adicionais. A gente vai vir aqui, então, nessas configurações adicionais. E aqui que eu preciso que vocês mudem as informações. Então, o símbolo decimal para ponto e o símbolo de agrupamento para vírgula. Tem que ficar que nem está na imagem aqui. Então, o de milhar tem que ter vírgula e o decimal tem que ser ponto. Aí vocês troquem e deem um aplicar antes. Confiram aqui no exemplo se está aparecendo que nem o meu. E daí, se tiver, podem dar pode dar um OK e voltar para o software. Não sei se tem algum computador ainda que precisa, mas só para ter certeza, porque depois faz diferença. E daí eu tinha falado para vocês irem abrindo o software enquanto isso, mas quando a gente troca essa configuração tem que fechar e abrir ele de novo. Então, se alguém teve que trocar, vai ter que fechar o software e abrir de novo. Todo mundo já conseguiu trocar? Quem tinha que trocar, se é que alguém precisou? Só antes da animação, eu achei duas computadores que faltavam. Ah, tá bom. Só para botar o tanto lá? Deu? Achei que alguém estava falando alguma coisa.
Entendeu? Conseguiram? Que eu mostre de novo? Só um momento, ainda tem um ainda que tá configurando aí. Ah, tá bom. Já, Vanessa, pode continuar. Beleza. Tá bom? A ciência hoje foi de você devagarzinho, tá? Oi? A ciência que hoje é uma nova aqui, então estamos falando com 18. Então, Ah, tá bom. aí eu estava olhando como é que estava, o pessoal estão abrindo hoje, mas se puder pegar daqui a parte para importar o nosso arquivo, tá? Certo. Então, eu vou dar um ok aqui nessas configurações, né? Porque o meu já estava ajustado. Fechar tudo aqui, voltar pro software. E fazer algumas configurações. Frank, não sei se conseguiu atualizar aqueles que estavam com a versão mais antiga, ou se ainda tá a mesma coisa, se o TI conseguiu ajeitar aí ou não. Ok. A Ele não tá bom. situação. Ah, bom. Putz. Mas então tá. Oi, Vanessa. Oi? Oi, Vanessa, Não, voltei. Eu não, se tô tu. hoje os alunos ver se está todo mundo no mesmo ponto para poder continuar. A gente está com dúvida aqui, né? Vamos lá. Não, não entendi direito essa última parte. Não, eu estou andando aqui nas máquinas para ver se os alunos estão todo mundo com o computador aberto para a gente começar a confusão. Ah, tá. Sem problemas. É que às vezes dá um eco, daí eu não consigo escutar direito. Ah, certo. Então, Mas então tá. Vou tá continuar aqui. ok, Vanessa, obrigado. Tô por aqui. Então, abri o Deswik, né? Essa aqui é a primeira visão que a gente tem dele quando abre. Para quem está usando a versão um pouquinho mais antiga, tá um pouco diferente. Mas já vou explicar como acharem os comandos nela de qualquer forma. Então, aqui tem o Deswik, nesse momento só tem a nossa topografia aparecendo, né? Não sei se lembro que para outra turma não deu, mas não sei se para essa, se chegaram a mexer no software um pouco antes, e importar as coisas que aqui já estão prontas, no caso, a topografia, o modelo de blocos que a gente vai botar para aparecer ainda e tudo mais.
Mas, então, esse aqui é a visão do software. Aqui em cima, nessa primeira parte aqui, digamos assim, de cima, então, que tem todos os nossos comandos. O meu aqui pode estar um pouco diferente de vocês, como eu estou dando zoom na minha tela. Ele está com as ferramentas aglutinadas, digamos assim, né, nesses menus. E vocês talvez estejam aparecendo inteiros na tela. Mas então aqui eu tenho praticamente todas as minhas ferramentas, então tem várias abas diferentes, a aba geral, a de linhas, de sólidos, de superfícies, de visualização, de layers, de formatação, de desenho, de plotagem, geologia, survey é a parte de pontos, a de lavra subterrânea e a de lavra a céu aberto. Tem, como é que eu posso dizer assim, tem ferramentas que se repetem dentro das layers, né? Mas que são a mesma coisa, elas só ficam dentro de mais de uma aba, digamos assim, para facilitar o usuário a utilizar sem ter que ficar trocando toda hora de layer. Então, por exemplo, dentro de OpenPit de Underground, a gente tem essa ferramenta do IS aqui, tanto em Underground aqui no Scheduling e OpenPit no Planning, a gente tem o IS. Então, em General, em Solids e Surfaces também tem algumas ferramentas que se repetem, que são a mesma coisa, mas como eu disse, é só para facilitar mesmo a manipulação delas, digamos assim, não ter que ficar trocando toda hora de aba. Então aqui em cima eu tenho minhas ferramentas, a gente chama de ribbons, né? Aqui no meio, nessa tela preta, eu tenho o meu Model Space, que é onde aparecem todas as informações aqui que a gente visualiza, né? Tem esses atalhos aqui também de algumas ferramentas. Para a esquerda aqui eu tenho a minha Layer Control e para a direita eu tenho a minha Abra Properties e ainda embaixo do Model Space aqui meio escondido eu tenho essa minha Output Window. Que ela mostra basicamente parecido com o AutoCAD, meio que uma auditoria assim de todos os comandos que eu usei e tudo mais. Se dá algum erro, aparece aqui nessa output também. Então, serve para isso. Opa, tirei ela daqui. Deixa eu botar de onde a gente guarda as nossas informações. Então, eu posso ir criando pasta dentro de pasta. A gente chama de layer mãe e layer filhas. Mas é basicamente criar pastinhas dentro de pastinhas para ir organizando as informações, né? E poder mostrar, assim, o que a gente quer ver, o que a gente não quer ver. Ou a gente conseguir editar com mais facilidade de tal parte do projeto e tudo mais. Então, nesse caso aqui, eu já deixei algumas layers prontas para a gente. Então, eu tenho a topografia, a modelo de blocos, a otimização e a design. Então, se vocês clicarem nas setinhas aqui de aglutinar ou não aglutinar, consegue ver as layers que tem dentro, consegue ver as layers filhas que tem dentro da layer mãe. Então, dentro da topografia aqui a gente tem a layer, tem uma layer aqui que era de contorno, tem uma da superfície que é igual à topografia já. Eu só movi para a layer topografia para deixar mais fácil. Mas o que eu quero falar sobre a questão das layers, né? Tem alguns comandos, não é bem comandos, mas tem algumas definições dentro das layers que são importantes para a gente se organizar quando a gente vai criando coisas novas e adicionando informações aqui, ou sólidos, ou linhas, qualquer coisa que seja que a gente vai adicionando aqui no Model Space. Que é o quê? Se eu clicar com o meu botão direito em qualquer uma dessas layers aqui, vou clicar na topografia, por exemplo, vai abrir uma série de... vai me abrir um menu com uma série de informações aqui. Então, as três principais que eu preciso que vocês saibam é essa Activate, a Selected, que não aparece aqui, a Visível, que também não aparece aqui,
e esse isolate aqui. Então, são 4 coisas, na verdade, que são importantes. Então, a primeira é essa questão de activate aqui na layer. Então, uma layer ativa é a layer que está com esse checkzinho verde aqui do lado dela. Se ela tiver assim azul, vai ser um checkzinho branco, né? Mas é a bolinha com o check marcado ali. Então, isso é uma layer ativa. O que é uma layer ativa, né? Significa que nessa layer é onde eu estou guardando as minhas informações que eu estou adicionando. Então, se eu desenhar uma linha, vai ser na layer topografia que vai salvar. Se eu importar algum objeto aqui para o software, vai ser na layer topografia que ele vai ser salvo. E assim vai indo. Então, é muito importante cuidar quais layers estão ativas no momento que a gente está criando alguma coisa para ver se a informação está de fato na layer que a gente quer. Senão depois pode acabar acumulando várias informações diferentes dentro de uma layer só e ficar meio confuso, assim, difícil de... Pode atrapalhar a visualização, né, e tudo mais. Então, layer ativa é quando está com esse checkzinho. Vou falar as outras duas, a visível e a selecionada, antes de voltar aqui para esse menu. Então, a selecionada é quando ela está grifada em azul, que é só eu clicar uma vez nela. Voltando no ativar só, eu posso ativar de duas maneiras, clicando com o botão direito e vindo nesse Activate, ou eu posso dar 2 cliques na layer que ela... Podem ver que o checkzinho troca daí de layer. Então, tá, falei isso. Voltando para a layer selecionada, então, é quando ela está grifada em azul, ela está selecionada, então a layer ativa não necessariamente precisa ser a selecionada, e a selecionada não necessariamente precisa ser a ativa. Então, ativa é quando está com o checkzinho, selecionada é quando está grifada de azul, e agora a layer visível, que é quando está com esse checkbox marcado. Aqui a gente tem mais de uma layer na teoria visível, mas a gente só tem a topografia no nosso Model Space. Por quê? Porque nessa zero aqui não tem nada, e nem nessa Block Model Slice. Só na nossa topografia que de fato tem alguma coisa. Isso daí já me dá uma brecha para outra coisa, para explicar agora o menu. Então, digamos que estou com essas minhas 3 layers aqui, cada uma tem uma informação diferente, e eu só quero ver a minha layer topografia. Quero que suma o resto que tem que tem aqui no meu Model Space. Se eu clicar com o botão direito, então, na layer topografia, e vir agora nesse Isolate, quando vocês clicarem no Isolate, vocês podem observar que aqui esses checkboxes dessas outras 2 layers vão sumir. O que eu fiz aqui, né? Eu isolei a minha layer topografia. Então, eu marquei que eu só quero que ela apareça. Também vai ser muito útil para a gente mais para frente. Então, vou voltar aqui no menu. Então, ativar e deixar ativo. O Isolate é para isolar aquela layer. O Unisolate, se eu clicar aqui, ele vai voltar à configuração que estava antes de eu dar o Isolate. Então, vou clicar aqui, volta a aparecer... Aparecer não, né? Mas volta a marcar as outras 2 layers que estavam marcadas. Esse lock aqui é para... é mais fácil aqui, eu tenho minha topografia. Então, quando ela não está locada, eu consigo clicar nela, né? Quando eu venho aqui e dou um lock na minha topografia, eu não consigo mais selecionar não, clicar nela. Então, às vezes é útil quando a gente quer fazer um desenho, ou quando a gente quer visualizar a topografia, mas não quer clicar nela, quer clicar num ponto específico aqui, sem clicar na topografia, né? Então, é interessante. Podem ver que fica com um cadeadinho na layer, então a gente consegue ver que ela está locada, né? Então, se eu volto aqui, no mesmo lugar que tinha o lock, agora tem um unlock, né, que é destravar. Então, vou clicar aqui para destravar e agora eu consigo clicar nela de novo. Depois eu tenho o Lock with Ghosting, que também é travar essa layer, mas dela fica meio transparente, pode ver que a cor dela mudou um pouco. Se eu tivesse uma linha aqui embaixo da topografia, mesmo em vista de topo, eu ia conseguir ver ela. Deixa eu dar um lock de novo.
Daí tem o adicionar uma layer, deletar, renomear, né? Questão de atributos que a gente não vai ver aqui. Propriedades, filtro interativo e coisas desse tipo. Então, da layer control por enquanto era isso. Voltando aqui para o Model Space, só para que às vezes eu esqueço de falar isso, mas as questões de movimentação do software, se vocês, para dar zoom, né, e tirar, é só mexer o scroll do mouse. Então, para frente dá zoom, para trás, digamos assim, para baixo, tira o zoom, né? Se vocês segurarem o botão do scroll, que é a bolinha, vocês conseguem arrastar a imagem dentro do Model Space. E para girar ela, vocês podem tanto tirar por esse cubo aqui do lado, vocês podem girar ela segurando a tecla Alt do teclado e girando ela ao mesmo tempo. E ainda tem como girar ela através de um ponto específico, porque aqui eu estou girando ela no geral, né? Se eu quiser girar, tipo, travar num ponto aqui, eu venho nessa. Como é o nome? Nesse atalho aqui, que é Orbit the View around a Point. E daí eu escolho um ponto aqui que eu quero usar para girar, e daí eu consigo girar em função desse ponto só. Mas eu tenho o costume de usar o Alt só, que já me atende na maioria das vezes. Então eu só seguro o Alt e mexo enquanto eu quero rotacionar ela. Quando eu não quero rotacionar mais, eu solto o Alt e é isso. Então tem aqui do Model Space, então só para ensinar, porque às vezes eu esqueço como eu mexo nos objetos, né? Aqui, então, como eu estava falando, a gente tem, dentro do Model Space ainda tem esses três campos de atalhos. Então, na direita aqui a gente tem os atalhos de Snap, também parecidos com os do AutoCAD. Então, é para a gente conseguir clicar em pontos específicos, né? No desenho vértice, então me garante que eu estou clicando num vértice, num ponto. O de midpoint me garante que se eu tiver uma linha, eu consigo selecionar bem o meio dela. Esse snap de nearest só me garante que eu consigo selecionar algum ponto dessa linha e não que, por exemplo, estou aqui, tem uma linha desenhada aqui no nada. Eu quero garantir que eu vou clicar em cima, eu vou começar a desenhar outra linha em cima dela. Então eu posso usar o de nearest e ele vai me garantir que eu vou estar vou estar pegando essa linha e não vou continuar no espaço. Aqui embaixo tem alguns atalhos de rotação, mas a gente não usa tanto assim, e de visualização. E aqui do lado, na direita, a gente tem mais atalhos de visualização, que são basicamente a mesma coisa que girar pela bolinha não, por esse cubo aqui, ou vir aqui por esses atalhos. Ele tem várias vistas também, que a gente consegue se a gente clicar no cubo aqui. A única diferença é que esse segundo atalho aqui, esse View Reset, que é o cubinho com uma seta, ele sempre volta a nossa visualização para a vista de topo, que é a vista de planta, essa primeira opção aqui. Então, às vezes é útil. Mas, falando então agora, faltou a aba do Properties. Toda vez que eu clico numa entidade, né, aqui essa aba Properties, então, meio que é ativada, digamos assim, e aqui me aparecem todas as propriedades, então, dessa entidade. Diz o tipo, diz a layer onde ela está salva, se handle é um identificador e tudo mais. Se eu tivesse algum atributo carimbado nela, ia aparecer aqui em atributos, e aqui aparecem algumas propriedades. Então, eu consigo mudar a cor da entidade aqui em Pen Color, se vocês quiserem mudar de vocês aí. Consigo mudar algumas coisas de overlay. E aqui para a superfície, que é o que a gente está vendo, não tem muito o porquê, mas só para vocês saberem que se clicar, então, habilita essa aba aqui de propriedades, digamos assim,
e a gente consegue ver as propriedades, né, do objeto que a gente clicou. Então, agora que já expliquei aqui mais ou menos a interface inicial do software, né? Então a gente pode ver algumas coisas. Eu não sei se vocês abriram o último arquivo que foi o que eu botei hoje de manhã. Não sei se o de vocês está aparecendo o modelo de blocos ou se está assim que nem o meu. Mas quem estiver vendo o modelo de blocos, beleza. Se não, a gente vai habilitar a layer que ele fica e depois vai habilitar ele na ferramenta onde a gente importa o modelo de blocos. Então, vou aqui no Layer Control, então, eu vou marcar, vou dar um check aqui, vou deixar visível essa layer corpo cobre. Ele demora um pouquinho para pensar às vezes. E aí agora pode ver que apareceu um modelo de blocos. Para quem não apareceu, a gente vai ter que vir aqui em Geology, então nas ribbons aqui em cima, né? Vim na aba de Geologia, Geology, vou vir aqui bem na esquerda em Block Models e tem esse Display Settings. Para quem está na versão antiga, se vocês pesquisarem Block Model Display, também vai achar a mesma coisa. Daí, só vai abrir essa janela aqui, que é quando a gente importa o nosso modelo de blocos para o computador. Computador, não, desculpa, para o software. E daí, clique nesse Use. Ele é muito importante. Então, várias vezes a gente vai ter que manter esse Use ligado aqui durante a nossa aula hoje e amanhã, porque senão, quando a gente rodar um comando, ele não vai funcionar. Então, sempre se atentem a ver se tem uma abinha de Use ali e deixem ela sempre ativada. Então, eu habilitei o Use e aqui eu vou precisar que vocês troquem o arquivo de vocês, porque se vocês pegaram meu arquivo, provavelmente quando vocês abrem aqui, esse caminho todo aqui, ó, users vanessa.juchen, OneDrive this week, é o atalho não, é o caminho que o arquivo está salvo aqui no meu computador, né? Então, vocês têm que trocar para o arquivo que está salvo no computador de vocês. Então, para fazer isso, é só clicar aqui em Block Model mesmo, vai ficar azulzinho em qualquer área dessa aba aqui onde está esse caminho todo. Vocês vão ver que aqui no final dela vai aparecer uns 3 pontos. E daí é só clicar nesses 3 pontos e buscar na pasta que vocês baixaram de base de dados. Eu não sei onde está aí no computador de vocês. E chamarem esse arquivo aqui, MB inicial cortado. Todo mundo achou o arquivo? Só um instante, Eva. Uhum.
Ok, Vanessa. Certo. Então, depois que acharam o arquivo, podem dar um open aqui embaixo, que ele vai trocar para o caminho do computador de vocês ainda. E daí ficar tudo certo. Então, depois que a gente fez essa modificação, habilitou o use aqui, né? Como eu disse, a gente pode dar um OK. Daí, aqui eu só vou passar uma explicação e já vou ir mais ou menos para a configuração da função benefício, como a gente começou um pouco atrasado. Lá no final, se der tempo, eu mostro algumas coisas do modelo de blocos. Mas, só para dar um contexto, né, o que a gente faria aqui no início, quando a gente pega um arquivo do nada, é a gente importa a topografia. Depois, o nosso modelo de blocos, às vezes, pode vir já num, num arquivo de modelo de blocos, ou pode vir em CSV. Se ele vem em CSV, né, que é separado, um arquivo separado por vírgula, a gente pode transformar ele, converter, então, para o tipo de extensão, digamos assim, que a gente quer de modelo de blocos. Nesse caso aqui, que vocês estão usando já está pronto, e a gente usa o modelo datamine, que é .dm, a extensão no caso, mas tem .gmdlb, que eu digo que é o modelo da Deswik, e não sei outros que tem, na verdade, só sei esses dois, que é o que eu estou mais acostumada a utilizar, pelo menos. Então, a gente importaria a topografia, faria essa conversão do nosso modelo de blocos. Depois que a gente converte ele, né, que a gente importa, a gente consegue importar ele, então, quando ele já vira um ponto .dm ou um ponto .mdlb, e daí a gente começa a fazer algumas manipulações. Vou mostrar aqui como fica um arquivo, né, depois de convertido. Esse aqui já está com algumas coisas. Então, eu só vou mostrar para vocês como ele viria e as manipulações que eu fiz, mas vocês já estão com ele pronto aí, vocês não precisam mexer aí, só vou mostrar, né? Quando a gente recebe o nosso modelo de blocos pela primeira vez, então logo que a gente importa ele do CSV, esse aqui do treinamento, ele vem assim pra gente. Ele não vem bem assim, na verdade. Aqui vocês podem observar que ele já está cortado com a topografia. Ele não vem com esse corte. Ele vem um quadradão mesmo aqui, como se tivesse fechado, digamos, essa parte de cima. Tá, então, o que a gente faz é, a gente roda um comando que, para os bloquinhos que estão abaixo da topografia, ele carimba um campo de volume. Então, deixa eu mostrar aqui o que seria esse carimbar, né? Aqui está o arquivo que a gente está usando. Então, ele cria, adiciona uma coluna aqui, porque normalmente... Daí depende de como vem o modelo de blocos de geologia, mas ele sempre vem com os centroides, então as coordenadas do centro de cada bloquinho. Os incrementos, então o tamanho de cada bloco, né? Nesse caso aqui, os blocos de estéreo têm 25 por 25 por 10 metros. Os blocos de minério são menores. É como se a gente dividisse um bloco grande em 4. Então, eles são 6,25 por 6,25 e a altura que sempre se mantém 10. Esse Xmorg, Ymorg, Zmorg, que eu não sei o que é. Mas então, depois a gente tem alguns atributos, que é o campo de densidade. Aqui a gente já tem uma classificação pré-determinada, então, que divide os blocos em minério, esse depósito de cobre, né? Sempre esqueço de mencionar isso antes. Mas, então, aqui a gente já tem um campo que classifica alguns blocos em estéreo, outros que classificam o cobre em low grade, que seria baixo teor, né? Medium grade, que seria ORLG, médio teor, e ORHG, que seria high grade, alto teor. E também vem com um campo aqui de cobre, que seria o campo
O teor. Aqui é importante falar também que o nosso teor está em porcentagem quando a gente for definir a nossa função benefício. Isso é importante porque daí a gente divide lá ele por 100, né, para tirar essa porcentagem. E esse de volume, que é o que eu tô falando vou mostrar para vocês que a gente carimba. Então, o que a gente faz aqui, como nosso bloco vem como uma caixa, a gente carimba, então, todos os blocos usando topografia, a gente carimba esse volume nos blocos que estão só abaixo da topografia. Depois que a gente carimba esse volume, então, os blocos que estão abaixo recebem um valor e os que estão acima ficam com o valor zerado, a gente aplica um outro comando que filtra o nosso modelo de blocos e a gente meio que exclui os blocos que o volume ficou zerado. Então, por isso que ele fica cortado com a topografia aqui. Então, essa é uma das primeiras manipulações que a gente faz. Depois a gente cria alguns filtros, então, aqui eu não estava com nenhum filtro habilitado. Esse vermelho aqui são blocos de estéreo, né? Mas deixa eu tirar a topografia. Dá para ver que o nosso corpo aqui tá aqui no meio. Então, vou voltar para o filtro que eu estava aplicando, que é o de cobre maior que zero, que serve para quê, né? Eu crio um filtro, então, para filtrar exatamente as informações que eu estou vendo. Então, eu criei o filtro de cobre maior que zero, que é o que já está aplicado para vocês. Faz o quê? Me mostra só os blocos que têm algum teor. Então, mostraria, digamos assim, o nosso corpo mineralizado, né? Nesse caso aqui, eu estou com uma legenda aplicada, que é a legenda de alto teor, baixo teor, médio teor e estéreo. Mas, por enquanto, isso depois, ali no final, se der tempo, eu mostro a questão de visualizar o modelo de blocos em fatias e tudo mais. Então, a gente faz essas manipulações aqui com o modelo, cria alguns filtros, cria algumas legendas, e daí a gente começa a calcular a função benefício, né? Fazer a otimização, operacionalizar, e depois a gente consegue sequenciar esse. Mas então, beleza. Primeira coisa que. Deixa eu abrir aqui que eu sempre esqueço. É que para a gente calcular a nossa função benefício, a gente precisa de algumas informações, né? A gente precisa de custos, a gente precisa do valor aqui do cobre, né? Que a gente vai vender ele, algum imposto, se a gente precisa descontar e tudo mais. E antes da gente calcular a nossa função benefício ainda, a gente precisa, com esses custos, a gente precisa calcular o nosso teor de corte, né? Então, no nosso caso aqui, o que a gente tem são, vocês podem ignorar essa tabela de valor e levar em consideração só esse valor convertido aqui, que está tudo em dólar por tonelada. Mas então, o que eu estava comentando, né? A gente precisa de alguns custos, o nosso preço ali de venda da commodity, se tem algum imposto, e algum valor de recuperação, para a gente conseguir calcular o nosso teor de corte, né? Aqui, se a gente for aplicar, deixa eu só abrir o Word aqui para relembrar, né? Mas a fórmula do teor de corte, o ECOG pelo menos, é custos. Vou botar esse lá. Licenciamento ou beneficiamento, né? E custo geral administrativo. Tudo isso dividido ali pelo nosso preço da commodity. Commodity menos os impostos. Isso tudo vezes a nossa recuperação. Vou botar aqui para o lado.
E a gente faz esse cálculo aqui, substituindo pelos valores que a gente tem ali. Então, 0,55 mais 1,85. 1,85 mais 0,26 dividido pelo preço da commodity, que aqui é 6.613,80 menos 529,10 vezes a nossa recuperação, 0,886, 88,6%, a gente tem aqui que o nosso teor de corte, então, para esse projeto é 0,05. Em porcentagem, né? Teor de cobre normalmente é em porcentagem, então, só lembrando isso. Então, a gente tem que o nosso teor de corte aqui de cobre fica em torno de 0,05. Isso é o teor de corte, o break-even, né? O milling, que é o MCOG, né? O teor de corte marginal, a gente não levaria em consideração o custo lavra. E a gente considera que, como quando a gente está tirando ali os bloquinhos de cima para chegar no filé, como o professor gosta de, os professores gostam de comentar, a gente vai tirar, obviamente que a gente vai tirar blocos de estéreo de cima e a gente vai tirar alguns blocos que tenham algum teor, mas talvez não seja um teor tão relevante ou não é de fato o nosso teor alto lá do nosso filé, digamos assim, né? Então, esse teor de corte marginal serve para, já que vou ter que tirar o bloco ali de cima para chegar na parte que me interessa, talvez os que possam não ter o valor do que me interessa de fato, mas tem algum teorzinho ali que possa servir para alguma coisa. Então, por isso que a gente não considera o curso de lavra para o MCOG, porque ele já vai ser lavrado de qualquer forma. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui do MCOG, nosso teor tende a baixar. Então, o que significa isso? Quando levo em consideração, né, que o meu filé ali é a partir de 0,05, mas talvez os bloquinhos acima de 0,04, já acima de 0,04, eu posso levar para processamento, beneficiamento, já que eu já vou ter que tirar eles de cima para chegar nos bloquinhos bons. É basicamente isso. Para esse projeto aqui, a gente só vai levar em consideração o VCOG. Tem projetos que levam em consideração a partir do MCOG e outros que levam só a partir do VCOG. A gente vai usar 0,05 para tudo. Então, o que significa isso, né? Que para a gente, para o nosso projeto, todos os blocos acima de 0,05 de teor vão ter algum retorno financeiro e os que estão abaixo disso não vão ter. Então, os filtros que a gente tem criado lá, com base nisso, são os que eu comentei. Então, estéreo é tudo aquilo acima de 0,05, minério é tudo aquilo abaixo, e a classificação aqui entre alto teor, baixo teor e médio teor, não fui eu que decidi, não sei exatamente os critérios que usaram, mas então, cobre de baixo teor é tudo que for acima de 0,05, né, que é o mínimo, e menor que 0,15. Teor médio é tudo aquilo maior ou igual a 0,15 e menor que 0,175. E o alto teor é tudo que for aquilo acima, igual ou acima a 0,175. E aqui o nosso teor de corte 0,05, como eu tinha combinado. Combinado não, conversado. Então, depois que a gente faz isso, calcula o nosso teor de corte, a gente já sabe como a gente vai aplicar a nossa função benefício e a gente pode configurar ela. Antes da gente configurar ela aqui no software, a gente tem que salvar esses parâmetros, digamos assim, dentro dele. E para quando a gente estiver fazendo a fórmula lá, aplicando a função benefício, a gente não precisar ficar digitando os valores manualmente. 0,55, 1,85, 0,26, etc.
a gente consegue salvar eles como uma variável, tipo nomear no Excel, e depois só chamar essa variável. E daí, se um dia a gente precisar trocar ela, a gente só troca o valor dela onde a gente vai salvar e roda lá o comando depois de novo, sem ter que ficar trocando todo o valorzinho por valorzinho dentro das linhas do comando. Mais para frente isso fica mais claro. Mas então, beleza. Vou voltar para o software e a gente vai salvar então essas constantes lá e depois vai configurar a nossa função benefício. Vou arrastar aqui para o lado para eu usar de colo. E para salvar esses parâmetros, então, a gente tem um lugar especial aqui no software que a gente chama de Global Constants. São as nossas constantes globais. Então, eu vou vir aqui em General, na aba General. Tem esse Constants and Lookups e tem aqui Global Constants. Ah, eu esqueci de comentar. Quem está com a versão antiga, vocês podem pesquisar a ferramenta aqui, né? Eu não sei se tem na versão antiga, mas nessa aqui que eu estou usando, pelo menos, se a gente pesquisa aqui, clica com o botão direito no... Ele mostra o caminho, né? Aqui em cima em negrito. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Não tem sim essa aba de pesquisa e acho comando, né? A versão Não, antiga. sim. Essa aqui existe. No Global Conscious Skill tá na General, né? General na Isso. segunda. Deu o que eu tava... Só o que eu ia falar é que quem está na nova, se vocês clicarem aqui, depois de pesquisar no search, se vocês clicarem com o botão direito, abre esse menu e tem esse highlight button. E daí, ai, o meu tá aglutinado não funciona direito. Deixa eu tirar o zoom aqui rapidinho só para mostrar. Que aqui aparece tudo, né? Agora não tem mais nada aglutinado. Deixa eu pesquisar aqui de novo. Se eu clicar com esse highlight button, ele fica piscando aonde tá. Ah, eu achei que ele ia ficar piscando mais tempo. Mas ele piscou 2 vezes aonde estava o comando. Deixa eu dar meu zoom de novo. Isso para todos os comandos serve? Só quando tu pesquisa ali no search e clica com o botão direito que aparece aquele highlight. Maneiro. Deixa eu ver um que esteja aqui aparecendo na minha. Aqui tem uns que aparecem e outros não. Mas enfim. Tá aqui em General, Constants and Lookups, tem esse Global Constants. Tinha parado aqui para todo mundo conseguir se localizar. Como eu disse, o meu tá aglutinado, né? O de vocês talvez não esteja. Então, vai aparecer bonito aí. Sem ter que clicar no menu e depois clicar nele. Todo mundo conseguiu achar a Global Constant? Você podem clicar, né? Eu só estou esperando para deixar aqui marcado onde fica para todo mundo conseguir achar. Já achamos. Beleza. Então, vou clicar aqui. Vai abrir essa janela aqui em branco. E daí, aqui tem uma questão também que a gente vai usar bastante, que é aqui embaixo, às vezes aparece esses 2 iconezinhos aqui, de adicionar uma linha ou deletar, né? Uma ou mais linhas. Então, normalmente, a maioria dos comandos, quando a gente abre
comando ou ferramenta, a gente precisa adicionar uma linha para fazer ele funcionar. Então, aqui a gente tem que salvar algumas informações que estão os custos ali. Então, a gente tem 6 coisas para adicionar: os 3 custos, o preço de venda do cobre, os impostos e a recuperação. Então, vou ir adicionando um por um. Então, vou adicionar uma linha aqui. No name, o primeiro que eu vou botar vai ser o custo lá. Eu vou nomear tudo em inglês aqui. Então, vai ser mine cost. Então, eu dei o nome de mine cost. Vou passar aqui para a segunda aba, que é o grupo. E daí o grupo pode ser só para organizar as constantes ou não, né? Eu vou criar aqui porque eu acho melhor. Mas é só para aglutinar elas, digamos assim, em pastinhas parecidas com as letras. É tudo para facilitar a organização, né? Então, vou criar o grupo costes. Assim que eu sair, trocar aqui de aba, ele automaticamente vai criar o grupo aqui, como vocês podem ver. A descrição eu posso botar aqui, custo de lavra, como eu quiser. Eu vou botar a unidade. A unidade não. É, unidade monetária, digamos assim, que é dólar por tonelada. E uma coisa que eu esqueci de comentar antes, né, é que nesses campos de descrição, que é o description, não tem problema a gente usar caracteres especiais, mas fora deles eu vou lembrar vocês, né, sempre a partir de agora, de não usarem acento, nem cedilha, nem nada de caracteres especiais, assim, porque pode dar problema. Então, nome mine cost, grupo costes, descrição botei custo lavra, mas é totalmente opcional. O type, aqui se vocês abrirem o menu tem 2 tipos, tem o double e o string, sendo que double é para ser número com casa decimal e string é para ser texto ou palavra. Isso aqui é meio parecido com coisa de programação, né? Então, eu vou deixar no double. E o nosso valor aqui de custo lavra, então, é 0,26. Aqui, outra consideração também é que vocês precisam usar ponto e não vírgula. Por isso que a gente faz aquela mudança lá antes. Então, valor aqui. Ah, desculpa, eu vi. O custo lavra não é 0,26, não. O custo lavra é 0,55. É o custo geral administrativo, que é 0,26. Então, a primeira linha que a gente criou, né? Mine cost, group costs, descrição custo lavra, mas é opcional. Type double e o valor 0,55. Depois que eu salvei, então, a minha constante global aqui do custo lavra, eu vou adicionar outra linha. O grupo já vem sozinho, como vocês podem ver. E agora eu vou adicionar o meu custo de processamento, o beneficiamento, que eu vou chamar de process cost. A descrição vai ser custo de processamento. Também vai ser em dólar por tonelada. O type sempre double, né? Porque a gente está botando valores aqui. E daí o nosso custo de processamento é 1,85. Então, deve ser outras coisas. Então, custo de lavra, custo de processamento.
Posso passar para o próximo? Pode sim. Então, nosso último custo agora é o geral administrativo. Então, normalmente DNA que a gente chama, né? Não pode usar o e-comercial, então eu vou botar G e A mesmo. G e A cost. Grupo costes. A descrição vou botar custo geral administrativo. E esse aqui sim, que é o 0,26 que eu tinha comentado antes. Só adicionei meus 3 custos. Vou adicionar uma linha nova. Vou mudar o grupo agora. Vou tirar, não vai ser mais o grupo costes. Opa, eu deletei aqui. Tem que fazer assim. Só tirei o grupo costes, apaguei, né? Dei 2 cliques ali e apaguei a informação. Ele já voltou aqui para sem grupo nenhum. E agora eu vou adicionar, então, o Metal Price. Vai ficar sem grupo. E a descrição é o preço. Aqui dá para usar caracteres especiais. Prestar. Commodity. Também em dólar por tonelada. Tá muito bonitinho. E o valor aqui é 6.613. Deixa eu funcionar. Com 80. E a gente tem mais 2 constantes ainda para adicionar, né? Então, foi Mine Cost, Process Cost, Gene Cost, Metal Price. Agora a gente vai. Já veio aqui nos costes também. Eu vou tirar de novo. Ele vai voltar lá para cima. E daí, embora o nome aqui vai ser Selling Cost. Embora tenha cost no nome, a gente vai deixar fora do grupo custos. Dentro dessa descrição aqui, é que esse é o nosso imposto. Ele vai ser descontado depois desses 6.613 aqui. Então, o nome Selling Cost, custo de venda. A descrição, tirei do grupo custos. A descrição botei como imposto. E o valor é 529,10. Então, e agora o último que a gente tem para adicionar é a nossa recuperação. Então, vou chamar de recovery. O grupo eu posso chamar de recovery, eu posso deixar sem. Vou deixar sem, não criar muito o grupo. E aqui eu vou botar recuperação. Opa.
Respiração, planta. Esse aqui vai ser o valor já em decimal, porque é 88,6%. Mas aqui o valor a gente vai botar, então, 0,886. Para não precisar ficar dividindo por 100 lá na fórmula da função benefício. Tá bom? Vou ligar o ar aqui um instante. Ai, cadê? Ai, então, tá. Adicionei aqui todas as minhas constantes. Todo mundo terminou também? Só um instante aí. Uhum. Pode prosseguir. Beleza, obrigada por avisar. Então, depois salva aqui as minhas constantes. A gente pode dar um OK. Vai fechar aqui a. Ele perguntou se eu quero salvar meu documento. Vou. Tá aqui sim. Ah. Ai, se o de vocês por acaso der um problema parecido com o meu, quer dizer aqui que não dá para salvar por cima de um arquivo que está bloqueado, vocês têm que ir na página não, na pasta aonde está o arquivo de vocês, e embaixo do arquivo original vai ter esse aqui meio em branco que é .lck. Aí vocês só deletem esse .lck e pode dar um OK aqui que daí ele eu botei que eu queria salvar por cima, né? Disse que agora o meu arquivo ali tinha sido desbloqueado e eu podia salvar. Daí pergunta se eu quero salvar. Vou dizer que sim. Ele salvou meu documento, né? As atualizações que eu fiz. Então, agora que a gente salvou as nossas constantes, toda vez que a gente precisar mudar um valor ali dela, né? Como eu falei, não precisa depois ir na fórmula da função benefício que a gente vai configurar agora e trocar na fórmula, a gente só troca o valor da constante ali e roda daí o cálculo de novo e ele é atualizado automaticamente. Não precisa ficar trocando valorzinho por valorzinho dentro da fórmula. Para isso que servem essas constantes globais. Então, agora que a gente fez isso, a gente pode, de fato,
para a configuração da nossa função benefício, que é então para ajudar a definir, né, quais blocos vão dar prejuízo, quais blocos não vão dar, e quantificar mesmo quanto que é esse prejuízo e quanto é esse lucro, então, que cada bloquinho vai dar para a gente. Então, só para mostrar aqui, nosso modelo de blocos, então, que a gente está mexendo, ele tem 640 mil blocos, né? E o que a gente vai fazer agora dentro da função benefício, ao manipular esse modelo, a gente vai adicionar várias colunas aqui a mais. Então, a gente vai adicionar uma de custo de lavra, uma de custo de processamento, mesma coisa das constantes ali, basicamente. Então, uma para cada custo, dos três que a gente tem, né? Lavra, processamento e geral administrativo. Depois a gente vai adicionar uma coluna que vai ser a soma desses três. Depois a gente vai adicionar a coluna da receita. E, por fim, a gente vai adicionar a coluna do lucro ali, que é a receita menos os custos totais. Também, antes de adicionar essas colunas aí da parte financeira, a gente tem que calcular as toneladas, então, de cada bloco, né? Que eu esqueci de comentar. Que vai ser o volume vezes a nossa densidade. E daí a gente tem a tonelagem de cada bloco. Por quê? Por que a gente precisa calcular a tonelagem, né? Porque os nossos custos estão tudo em dólar por tonelada, né? Então a gente multiplica pela tonelada, tonelagem ali de cada bloco, para ter o custo do bloquinho em si. Depois, com esses custos, a gente consegue gerar lá a nossa cava matemática, a nossa cava ótima. Então, o software lá calcula com base no valor desses blocos, que a gente vai calcular na função benefício, a melhor cava ali com o melhor retorno financeiro, né? Mais ou menos para a gente, digamos. Vou deixar minimizado aqui. E agora a gente vai começar a configurar nossa função benefício. Então, para fazer isso, a gente tem que vir aqui em Geology. Não trocou? Ué, tá, agora foi. Em Geology, Block Model Utilities. O meu aqui tá tudo aglutinado, né? Mas o de vocês aqui deve estar aparecendo assim. Então, vem o Block Model Utilities. E como eu falei, o nosso modelo de blocos é Datamine, então a gente vai usar esse Datamine aqui. Então, vou abrir o menu do Datamine e vou vir em Commands. Então, Geology, Block Model Utilities, Datamine, Commands. Vou abrir aqui. Ai. Só eu ajeitar aqui minha janelinha, então. Todo mundo conseguiu abrir o Datamine Commands? Tá todo mundo aqui nessa mesma janela? Sim, todo mundo conseguiu. Então, dentro aqui da Datamine Commons, a gente tem três abas, digamos assim, né? Tem a aba das regras, a aba dos comandos e a configuração do comando em si que a gente está usando, né? Então, pode ver que aqui o comando é o formulário, então a janela que aparece para a gente é a do formulário. Então, tem aquela questão de adicionar as linhas, como eu falei, tanto aqui na aba dos comandos quanto dentro do formulário. Mas a primeira coisa que a gente vai configurar, então, é da esquerda para a direita, né? Então, é configurar a regra. A gente pode manter essa default ou a gente pode alterar o nome dela. Eu gosto mais de alterar o nome ao invés de manter ela nos arquivos. Então,
Aqui em cima do regra, a gente tem 3 opções, né? O mais, o X e o lápis. Então, o mais adiciona uma regra nova, o X deleta e o lápis edita o nome. Então, eu vou clicar no lápis para editar o nome. Eu vou mudar dessa default para a regra 1, que eu vou chamar de função benefício. Lembrando para não usarem caracteres especiais em campos que não sejam de descrição. Então, eu botei um traço função benefício, dou um OK aqui, o nome mudou aqui nessa aba de regras. Depois que a gente configurou, então, o nome da nossa regra, a gente pode pular para a aba do comando. Aqui, a gente pode rodar mais de um comando ao mesmo tempo, né? Mas, no nosso caso aqui, a gente roda um de cada vez. Então, a gente vai ter o comando aqui da função benefício e depois a gente vai ter outra regra com outro comando que vai ser o da otimização, que a gente vai fazer depois. Então, o comando que a gente vai usar para a função benefício é o formulário, que já está aqui por padrão, então não precisa mudar nada. Confirmem que o use de vocês aqui entre o order e o comando está habilitado. E daí a gente pode passar para a janela da configuração do formulário mesmo, que é essa mais da direita. Então, aqui a gente tem duas questões já no início, né? O file in e o file out. Então, o file in é o arquivo de entrada, o file out é o arquivo de saída, e daí aqui tem uma consideração. A gente, no file in, vai chamar o nosso modelo de blocos, então, vou clicar nesses 3 pontos e vou buscar o MB inicial cortado lá, o mesmo que vocês trocaram lá no início para mim. Provavelmente já vai abrir na pasta certa. Mas então, vou chamar aqui esse MB inicial cortado. Vou dar um open nele. Vocês vão ver que vai aparecer tudo o caminho de novo. Que nem quando a gente trocou lá no Block Model Display. Esse é o meu arquivo de entrada. O meu arquivo de saída, eu tenho duas opções. Ou eu posso copiar esse caminho todo e salvar por cima. Então, sempre ir atualizando esse mesmo arquivo aqui, que é esse MB inicial cortado. Ou eu posso trocar o nome dele e criar um arquivo novo. Que é o que a gente vai fazer aqui, para caso alguém erre alguma coisa. Fica mais fácil da gente corrigir o erro, né? Tendo arquivos diferentes do que só ir atualizando ou aglutinando as informações num só. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C nesse caminho aqui de cima. Vou dar um Ctrl V no file out. Só que aqui no final dele, antes da extensão .dm, a extensão sempre tem que ficar, né? Antes da extensão, eu vou tirar esse MB cortado. Posso tirar o inicial também. Posso botar aqui MB função. Vou botar MB FB, porque fica menos trabalho. Mas vocês poderiam botar MB função benefício, MB FB, como vocês acharem melhor. Eu vou tirar o MB underline inicial, underline cortado, e vou deixar MB underline FB. Só que, como eu disse, o ponto DM aqui tem que ficar, né? Não pode sair. Então, só copiei o caminho, todo esse caminho que estava aqui em cima, e troquei essa parte aqui do... Cadê? E troquei essa parte aqui do nome aqui embaixo, né? Só fiz isso. De diferente. Então, vou estar criando um arquivo novo com as informações da função benefício aqui. Opa, que a gente for configurar agora. Então, já definidos o file in e file out, vou vir para essa aba de opções aqui, mais especificamente para essa janela aqui de formulário que tem dentro das opções. Então, como eu disse, aquela questão de adicionar a linha e excluir a linha se repete bastante dentro do software. Então, para a gente começar a configurar alguma coisa, a gente tem que adicionar uma linha aqui nesse Add New Row. Que a gente vai adicionar várias linhas. Então, vai ser uma para as toneladas, três para os 3 custos diferentes, uma para a soma deles, uma para
receita e uma para função benefício. Então, se eu contei certo, são 6 abas que a gente vai... 6 linhas que a gente vai criar aqui, 6 fórmulas diferentes. Então, vou adicionar uma linha. O use já vem habilitado por padrão. E como eu comentei, o primeiro atributo que a gente vai... Atributo que eu chamo é o campo que vai ser criado aqui dentro do modelo de blocos, tá, gente? Pode ser campo ou atributo. Então, o primeiro campo ali, barra atributo que a gente vai criar, vai ser o das toneladas que eu tinha comentado. Então, eu vou chamar aqui de tones. Então, vai ser o atributo tones. Filtro, a gente não vai adicionar nenhum por agora. Depois que a gente vai configurar todas as linhas aqui, todos os campos, a gente altera onde precisa ou não os filtros e eu explico melhor como eles funcionam. Então, com a aba de filtros, vocês não se preocupem, agora pelo menos. O data type, a gente tem que mudar para double, que aqui tem 2 opções a mais, né? String e double a gente já tinha visto nas global constantes. E aqui tem esse integer e datetime. Então, integer seria número inteiro e datetime data, né? Que não é o nosso caso. Então, vamos manter no double sempre. O size aqui serve para a gente conseguir delimitar a formatação que a gente quer que saia os nossos números. Então, se eu quiser delimitar que saia com 2 casas decimais, eu posso botar aqui 0.00. Não é o nosso caso, porque ele não vai sair com muitas casas decimais de qualquer forma. Então, eu vou deixar o size em branco. E a descrição, eu posso botar uma descrição aqui do que eu... Se eu for passar esse projeto para alguém, né? Para a pessoa saber o que está sendo calculado aqui. Não que não dê para saber ali pelo tones que a gente está calculando os toneladas, mas vocês podem... Toneladas não, toneladas. Vocês podem escrever aqui que é o campo das toneladas, então, que a gente está calculando. E daí dá para botar também, se quiserem, né, a unidade, mas todo mundo sabe que tonelada é T, né? Mas, então, configurado aqui o nome do atributo, o data type e a descrição, que é opcional ou não, a gente pode vir para a fórmula. Quando eu clico no campo da fórmula, aparece 3 pontos aqui, que também é bem clássico. Então, vou clicar nesses 3 pontos e vai abrir outra janela. Que é a janela do Fórmula Builder aqui. Todo mundo conseguiu abrir a janela do Fórmula Builder? Só um instante, Vanessa, tá? Uhum. Só me avisa. Pode voltar aí um passo atrás aí. Vou fechar aqui. Eu só cliquei nesses 3 pontos aqui. Selecionei o quadradinho aqui do Fórmula e cliquei nos 3 pontos. Vou deixar o mouse parado em cima.
Conseguir? Pode prosseguir. Certo. Então, vou abrir o Fórmula Builder e vou configurar a fórmula. Então, como eu disse, né? As toneladas a gente calcula volume vezes densidade. Então, aonde está o volume e a densidade aqui? A gente tem 3 abas. 4, na verdade, né? Essa de cima aqui é a da fórmula. E aqui as 3 de baixo, da onde a gente pode pegar campos para calcular. Então, a gente tem a aba dos fields, ou atributos, que vem do modelo. Tem uma aba de funções aqui e tem a de additional options, que é onde, no caso, vocês podem ver que estão as nossas constantes globais. Então, o volume e a densidade são fatores do modelo de blocos, então estão nessa aba de fields. E estão dentro dessa user fields aqui, porque foram tudo campos que foram criados. Então, os campos standard são aqueles lá de centroide e incrementos. E alguns aqui, esses com asterisco, são campos que a gente não consegue ver no arquivo do modelo de blocos, mas que o software calcula dentro dele. Simplicity aqui, eu tinha visto. E daí, aqui ainda dentro dessa aba aqui, desse menu, que não tem nome, são os campos que a gente está criando aqui dentro do Formula Builder. Então, vocês podem ver que já apareceu o Tones aqui, embora a gente não tenha rodado o comando e, de fato, gerado um arquivo com ele. Mas ele já aparece aqui. Então, a fórmula das toneladas, como eu falei, vai ser volume vezes densidade. O vezes é o asterisco normal, né? E vocês vão ver aqui embaixo que se a fórmula de vocês estiver válida, ele vai retornar aqui válido. Se não tiver, ele vai dar aqui a expressão, tal parte aqui da fórmula não é válida. E daí vocês não conseguem fechar o comando enquanto a fórmula não estiver válida. Então, volume vezes densidade. Vou dar um OK aqui. E vou adicionar uma linha, vou ir para o próximo campo, então, no meu modelo que eu vou criar. Não sei se vocês querem dar a pausa agora já, ou esperar mais um pouquinho e daí dar a pausa. Não sei que prefere, Frank. Só repete esse último passo aí e dá uma pausinha, tá? Oi?
Pode, pode repetir só o último comando novamente aí, da fórmula build, que eu... Ah, tá. Então Tá a bom, a gente fórmula dá uma... aqui, tá. Então a fórmula aqui dentro do Fórmula Builder, eu falei, então a gente pegou aqui nessa aba de campos, em User Fields, a gente só fez densidade vezes volume. É só dar 2 cliques aqui no volume, vezes, que é o asterisco, né? Densidade. Então, dei 2 cliques na densidade. Daí dá minha fórmula válida aqui embaixo. E eu posso dar um OK aqui e fechar o meu Fórmula Builder e a gente tem a nossa primeira fórmula configurada. Todo mundo conseguiu? Beleza? Ok, Vanessa. Tá. Então, vou fechar aqui. Vou deixar nessa janela aqui mesmo. Daí, fazer de 15 minutinhos, tá bom? Tá bom, pode demorar um intervalo de 15 minutinhos, tá? Tá bom. Aí, a gente 17 tá retornando. Tá bom. Obrigado, Vanessa.